Fala galera, tudo bom? Essa aula é aula de maneira assíncrona, gravada e a ser gravada, na verdade, está sendo gravada para turma de cálculo numérico. O objetivo dessa aula aqui é fornecer métodos de aproximações de integrais, tá? Então a gente vai se concentrar basicamente em alguns métodos de resolução de integrais. Um deles é a fórmula de integração de Newton-Cotes, e depois a gente passa pela regra do trapézio e chega vamos seguir o livro lá. Depois chega em... Deixa eu ver aqui o livro, onde é que ele vai. Regra do trapézio, tal. Depois aplicações múltiplas em um texto de Simpson. Depois, aí no capítulo 21 já tem as integrações por Gauss, quadratura de Gauss, tá certo? Essa é a dinâmica da aula de hoje, da aula desse vídeo gravado, está sendo gravado com o intuito de fornecer métodos para resolução de integrais de forma aproximada, tá bom? Então, eu vou abrir aqui o Overleaf, eu vou escrever um materialzinho aqui bem básico, bem tranquilinho, a gente tá vendo o Overleaf aqui, vou criar um projeto em branco, métodos de aproximação de integral. Aproximação de integrais. Métodos de aproximações de integrais. Vou criar aqui. Vou abrir um outro overlay aqui, só para a gente pegar o template. Mesmo esquema, vou apagar algumas coisas aqui. Vou apagar isso aqui. Maps. Pá. Não vai precisar. Vamos lá. Isso aqui não vai precisar por enquanto. Eu vou escrever. Vou apagar essa parte aqui. Vou abrir meus projetos que eu já fiz antes. Esse aqui não. Deixa eu ver aqui. Tá lá. Pega esse aqui. Pegar esse projeto aqui que eu já fiz antes. Vou copiar o template. Aqui, o template aqui. Vai ser jogo rápido. Aqui. Bom, beleza. Depois eu coloco a logo do if. Não vou perder muito tempo com isso, não. Tá? O material aqui é gravação. Aula assíncrona. Integração e cálculo numérico. Bom, vamos escrever assim, vamos escrever uma introdução, vamos escrever um barra session. Neste texto, introdução aqui, neste texto, focaremos nos métodos de cálculo de aproximação de integrais, a saber, o método do trapézio, vou colocar em negrito, barra teste BF, método do trapézio. Depois, o método... deixa eu seguir o livro aqui. Depois, regras
regras, 1/3 e 3/8 de Simpson. Eu deveria ter escrito isso aqui de negrito. Teste BF de Simpson. E a quadratura de Gauss. Barra teste BF. Quadratura de Gauss. Tá? Então, vamos ver como é que fica aqui, compilando. Nesse tempo, nesse texto focaremos nos métodos de aproximação de integrais, a saber, método trapézio, regras 1/3 e 3/8 de Simpson. Deixa eu ver se apareceu a palavra Simpson aqui. Não apareceu. Deixa eu separar aqui, colocar aqui. E vou abrir um outro teste BF aqui, de Simpson, para entender como ficou. Um texto. Ele está comendo 3/8 na página ali. Deixa eu colocar aqui. Regras 1/3. Deixa eu ver como é que eu vou escrever isso. Regras 1/3 de Simpson. 3/8, vou escrever. 3/8 de Simpson também, tá certo? Eu vou escrever assim, a barra teste 3/8. Também é de Simpson. Tá? Ficou meio estranho o texto, mas depois eu ajeito. E, por último, a regra, a quadratura de Gauss. Como é que ficou aqui? Método de trapézio, regras 1/3 de Simpson em 3/8, 3/8 também de Simpson, e por último a quadratura de Gauss. Termino. Tá? Basicamente, tem que ter a noção de que você, quando está calculando a integral, você está olhando a área da figura. Tá certo? Então, nessa seção aqui, eu vou chamar de integral. Você pode escrever integral de uma maneira geral. Você pode escrever integral da seguinte forma. Pode-se escrever uma integral da seguinte forma. Então, escrever isso aqui uma equation, e aí a integral I vai ser igual a barra int aqui, barra display style, tá legal? Aí, display style, barra int, integral de A para B, né? A integral tem que estar limitada, né, no intervalo de A para B. Claro, isso aqui tem que estar dentro do ambiente equation. De f de x dx. Então a ideia é a gente aproximar isso para colocar. Deixa eu ver como é que seria por aproximação aqui no LaTeX. LaTeX, manual, wiki. Aqui como é que seria. Cadê? E isso. Barra sim, Mac, barra Kong.
barra Kong, barra Kong, aproximadamente, vamos lá, eu quero aproximar essa integral, então eu quero aproximar a integral para um cara que eu conheço, integral de A para B, então tem que ser, o máximo que eu consigo é você, na verdade, o máximo não, o mínimo que eu consigo é integrar para uma função que eu conheço, e essa função é uma função polinomial, vou chamar de fn de x, de x. Quem que é a função polinomial? Vamos ver como é que ficou. Eu quero aproximar a função, uma integral para uma função polinomial que eu conheço. Tá? Então, quem é fn? Fn, de onde? Fn é um polinômio. Polinômio. Polinômio de grau n. Tá? Escrito da seguinte forma. Então, você vai escrever isso aqui como polinômio. E aí, tá. Quem é esse polinômio? Fn de x igual a, bom, barra display, barra soma, de igual a zero a n, isso é uma soma de AI, xi, tá? AI, xi com i variando de zero até n. Isso é um polinômio, tá bom? De grau n, tá? Então, a ideia é a gente tentar escrever, deixa eu escrever como display aqui, para ficar legal, barra display, deixa eu ver como é que fica. Então, a ideia é a gente tentar aproximar a integral por integral de um polinômio, de grau n. Fica mais fácil de calcular, né? Isso geometricamente, você vai... claro que tem defasagens. Se n tiver grau 1, por exemplo, você vai ter o método do trapézio, tá certo? Se n tiver grau 2, a gente consegue usar a ideia do ser do grau 2, o polinômio ser de grau 2, e a calcular a integral aproximada também, da mesma forma, tá? E assim sucessivamente, tá bom? Se n for tiver grau 3, se n tiver grau 4, assim vai. A ideia é a gente tentar aproximar essa integral de forma que nós usemos como núcleo um polinômio de grau n. Então, esse cara aqui é um polinômio de grau n, é o núcleo dessa integral, tá certo? Que não é o resultado dessa, é um resultado aproximado. A gente quer ver o quão essa integral aqui se aproxima da integral original. Se ela tiver solução analítica, beleza, mas se não tiver, aí a gente vai usar os erros, né? É essa a ideia, a gente tentar usar os erros, tá? Então, basicamente é isso. O que nós vamos fazer? Todas as demonstrações estão nos livros, né? Então, a gente vai meio que dar uma noçãozinha, um resumozinho básico aqui, porque todas as demonstrações estão no livro, e vocês podem olhar lá com calma, e foi a pedido de leitura que eu fiz para vocês lerem, tá certo? Então, vamos começar pela regra do trapézio. Eu vou abrir uma seção aqui. Vou abrir uma seção. Regra do trapézio. Um pequeno resumo. Sei que tem no livro, mas aí tem gente que aprende comigo falando um pouco do que precisa aprender. Tem gente que aprende lendo. Então, eu prefiro homogeneizar os métodos de ensino, tá bom? Então, a regra do trapézio é o seguinte. Vou pegar aqui o GeoGebra, deixa ele compilar aqui, tá? Vamos pegar o GeoGebra. Nesse GeoGebra, eu vou criar aqui uma função aleatória. Vou precisar abrir aqui, seja dada a figura abaixo. Para baixo. Vou abrir logo aqui barra begin figure. Vou dizer que a figura está aqui. Vou essa figura de... Deixa eu ver, vou botar uma escala aqui de 70%. Vou essa figura de trapézio
ponto PNG. Vou fazer a figura aqui no GeoGebra, tá? Vamos abrir um gráfico maluco aqui. Um gráfico qualquer, sei lá. Talvez uma função qualquer aqui, f de x igual a e elevado. Vou pegar e elevado a menos x, porque elevado a menos. Por que apareceu esse negócio aqui? F de x igual a e elevado a menos x. Ah, não. É elevado a menos x. Pronto. Ficou legal. Vou tirar esse negócio aqui. Na janela de visualização, vou tirar aqui os números, né? E no eixo Y também. Vou tirar os números daqui, porque senão a gente vai ficar atrapalhado. Imagina que você tem um gráfico dessa forma e você quer calcular a área do intervalo. Pega aqui um segmento de reta. Pega aqui, daqui para cá. Não foi legal. Deixa eu voltar. Eu quero uma reta perpendicular. Cadê? Reta perpendicular. Escolha o ponto. Escolha aqui. Pode ser aqui mesmo. Tá? E não sei, daqui para cá talvez. Ok? Eu quero. Bom, eu quero calcular a área limitada de A para B aqui. Vou tirar esses eixos. Não sei porque que ele voltou. Não sei porque que ele voltou a exibir os números. Eu não queria que ele exibisse. Eu não queria que ele exibisse. Tudo bem. Não queria que ele exibisse. Mas aí, bom, basicamente, eu quero calcular essa área limitada de A para B aqui nessa curva, né? Bom, em regra do trapézio, basicamente você liga os dois pontos e compara essa área desse trapézio com a área que você quer calcular. Então, evidentemente, essa área do trapézio é maior do que a área que você quer calcular. Mas, vou dar uma ampliada maior aqui, né? Mais maior, ampliada melhor. Então, essa área desse trapézio aqui que você está vendo, fazendo a visualização, não sei porque que ele... Pronto, acho que agora exibiu os números. Pronto, acho que ficou legal. Perceba que, tipo, você tem uma área do trapézio maior. Mas, evidentemente, né? Evidentemente, você está usando uma função aqui, no caso, o fn, uma função de primeiro grau. Então, essa função de primeiro grau, ela pode ser escrita da seguinte forma. Na regra do trapézio, você faz... deixa eu trazer essa figura para cá primeiro, para você entender. Dá um print nela aqui, dá uma diminuída melhor. Tá, opa. Não. Eu queria que ela diminuísse. Calma. Beleza, mais. Agora eu quero que ela aumente um pouquinho mais. Pronto, vou dar um print nela. Vou chamar ela do Paint. Só para editar ela. Vou jogar ela aqui. Corto ela, seleciono. Corto. Salvo como imagem. PNG. Né? Chamar isso aqui de, como é que a gente chamou lá? Trapézio, não foi? Trapézio. Chamei de trapézio normal. Foi, trapézio normal. Não, era de trabalho mesmo. Na área de trabalho, trapézio.png. Volta aqui. Vamos salvar aqui na área de trabalho mesmo. Salvar. Espera aí aqui. Salvar. Beleza. Aí eu venho aqui, chamo a minha figura. Tá em área de trabalho. Trapézio aqui. Trapézio aqui.
Beleza, aí, vamos lá, se eu compilar, o que vai aparecer? Pode vir. Muito pequeno, né? Ah, claro, botei uma escala muito pequenininha. Chama isso aqui de regra do trapézio, né? Regra do trapézio. Galera, então vai ficar assim. Mas essa função, então, isso aqui é uma reta, né? O coeficiente angular tem tudo, né? Então você consegue escrever, você quer aproximar essa integral aqui de A para B por um polinômio, né? De grau n igual a 1. Então você faz aqui, neste caso, podemos escrever, nós podemos escrever aqui, que equation, eu sei que isso tem lá no livro, né? Que o Fn, que o F1 de x, né, a função de primeiro grau, ela é, no caso, a gente chamou de A, não foi? Ela é A0 mais A1x. 1x. E claramente, como A1 é o coeficiente angular da reta secante, a curva aqui, né? Então você consegue, esse é o ponto A, e isso aqui é o ponto Azinho, né? De abscissa Azinho. Ponto B aqui de abscissa Bzinho. Tá bom, pessoal? Eu não coloquei, mas aí você fica guardado na mente. Então, tá, apesar dessa reta aqui ser, digamos assim, decrescente, mas aí você consegue, o coeficiente angular dessa reta é a tangente do ângulo, né? É a tangente desse ângulo aqui, só que negativo, só que ela é decrescente, claro. Mas aí, como é uma figura genérica, a gente não precisa considerar o sinal. Então, evidentemente, como A1 é o coeficiente angular, não precisa considerar sinal nenhum, tá bom? Angular. Então, basta você fazer ΔY sobre ΔX. Então, nesse caso, ele pode ser escrito. Pode se escrever. Como é que você escreve o A1? O A1 vai ser... Precisa aprender lá a geometria analítica, né? O A1 vai ser igual a uma fração, barra display style, uma fração de quem? De FB menos F de A sobre B menos A. É assim que você escreve o A1. Vamos compilar aqui para ficar legal. Tá? Bom, o A0, o A0 é o seguinte, o A0 é o coeficiente líder, coeficiente termo independente, na verdade, dessa reta aí. Você encontra ele. Ah, você vai olhar para a equação reduzida da reta, tá? Qual é a equação reduzida da reta? Você pode fazer que y, nesse caso, vim de equação reduzida da reta. Como é que vocês pode escrever a equação da reta, né? Eu estou querendo escrever esses coeficientes aqui, tá? Já escrevi o A1 em função da função f, que é as coisas que eu conheço, tá bom? Então, eu vou pegar o A0 agora. Como é que eu vou encontrar o A0? Bom, y menos f de b, pode ser? O livro usa f de a. Vamos colocar f de a. Y menos f de a tem que ser igual barra display, barra frac, de quem, pessoal? De f de b menos f de a sobre b menos a vezes x menos a. Estou usando a equação reduzida da reta, né? Esse y aqui é justamente quem, pessoal? É justamente o F1 da gente. Moral da história, quando você vai pegar isso aqui, vai compilar isso aqui,
Quando você pegar esse y aqui e isolar ele, né, você vai ter o F1, que o livro já dá. Logo, begin equation, o y é igual ao f de 1 de x. Vou colocar aqui. Isso vai ter que ser igual a... Vai ter que ser igual ao seguinte, vai ter que ser igual a isso mais f de a. Então, você quer aproximar essa integral. Tá? Você quer aproximar essa integral aqui. Então, você vai pegar o f1 e vai jogar aqui, ó. Então, o i, substituindo na equação 1, né? Vou chamar essa equação de... Dar um nome para ela aqui. Chamar de... Vou chamar essa equação, dar um barra label nela. Barra label. Chamar essa equação de if. Aí vou invocar ela agora aqui. Substituindo. Esta expressão é essa aqui, pessoal. Essa expressão é a expressão número 6. Substituindo a expressão 6. Na barra ref, na if, que ele vai entender, né, que está na if, temos. Aí, bom, vou chamar de equação aqui. A integral i que eu quero calcular vai ter que ser igual, aproximadamente, na verdade, barra cong, a integral de a para b de f1. Quem é f1, pessoal? f1 é isso aqui, ó. Isso, dx. Tá? É isso. Tá, deixa eu colocar um parênteses aqui, para ficar legal. Colocar um parênteses antes do display. F. A. E vou colocar um parênteses aqui depois do FGA. Barra display. Barra right. Ok, vamos ver como fica. Isso. E o livro já dá isso como resposta. E eu vou copiar do livro exatamente como está, para você ficar ligado. Portanto, resolvendo-se a integral do lado direito, temos o que nós vamos ter? Barra begin equation. Nós vamos ter que a integral i, a integral i barra cong é aproximadamente b menos a, multiplica, barra display, f de b, f de a mais f de b sobre 2. Vou colocar em barra frac, f de a mais f de b sobre 2. E aí, bom, vamos ver como é que ficou. Esse é o método trapézio. Então, você vai aproximar a integral que você deseja calcular pelo método de trapézio. Tá? Tem uma desvantagem que você está basicamente encurtando o processo. Você está eliminando muitas partes do intervalo. Essa é a desvantagem, tá certo? Mas o método trapézio é basicamente esse. E no livro você vai ver mais claramente as demonstrações e os exemplos que o livro dá. A gente pode comentar até na terça-feira em relação a isso, tá bom? Então, essa aula aqui basicamente é para que vocês tenham, que vocês acompanhem o que o livro faz. Eu estou resumindo o que o livro faz, tá certo? Tá?
mas vocês, como eu sugeri a leitura, e o livro dá uma análise em relação ao erro, tá certo? E você pode ver como é que o livro faz também aqui, que a gente não vai fazer, não é o objetivo aqui. O objetivo aqui é te dar mais base para você estudar o livro, tá certo? Beleza? Os exemplos a gente pode ver na terça-feira mais claramente como é que a gente usa, tá certo? Em relação à regra do trapézio. Em relação à regra, deixa eu ver aqui. A gente pode expandir essa regra do trapézio, tá bom, pessoal? Se você tiver, quanto mais pontos você usar, né, você pode dividir. O livro faz várias divisões aí no intervalo de A para B. Você pode dividir o intervalo de B menos A sobre N. Eu dividi aqui como se estivesse fazendo. Na verdade, é como se você estivesse fazendo assim. Vou pegar 2 pontos, 2 extremidades e vou calcular a área do trapézio. Mas você pode subdividir o intervalo em mais partes. Pode calcular a área desse trapézio mais a área desse trapézio. Você pode fazer isso também, se você quiser. Tá? Então, você pode particionar o intervalo em mais partes. Então, como, por exemplo, você pode pegar daqui para cá, divide em mais partes do intervalo, tá certo? No intervalo de A para B. Se você dividir em N partes, tá bom? Caso, seguindo essa mesma ideia, se particionarmos intervalo em N partes, é evidente que cada parte se torne B menos A, vamos colocar aqui uma fração, ficar com B menos A sobre N, cada parte vai ficar B menos A sobre N. Isso no livro, ele faz um desenho na figura 21.8, ele faz isso, tá? Então você pode dividir o intervalo em várias partes e a sua integral, portanto, a integral pode ser calculada aproximadamente por Barbier equation, o I, barra Kong, aqui. Bom, isso é uma fração, vou colocar um display para ficar bonita essa fração. Barra frac. Bom, vai ficar f de x0. X0 é o primeiro cara do intervalo, como se fosse o f de A. Mais 2 vezes a soma, vou colocar um display de soma. Opa, display. 2 vezes a soma dos caras de igual a 1 até n menos 1. Então, igual a 1 até n menos 1. Dos f de xis, né, que são conhecidos, né, você está subdividindo o intervalo. Então, a função f é conhecida. Você está calculando o intervalo de f de xi com xis conhecidos. Mais, deixa eu ver aqui, tem um parênteses a mais f de xn, dividido por... esqueci um detalhe aqui, esqueci do b menos a sobre 2n, porque b menos a sobre n, na verdade, né? Está dividindo o intervalo em n partes. Então, aqui tem um b menos a sobre n aqui antes. Vou colocar um barra display, um barra frac, um b menos a sobre n. Como é que fica aqui? Só para ver se está legal. Isso. Isso dividir por 2, né? Faltou só o 2 aqui, ó. Tá? Isso se você tiver mais de 2 pontos, né? Se você quiser unir mais de 2 pontos, faltou o fx0 aqui também, faltou o parênteses do fx0 aqui. Se você quiser unir mais de 2 pontos e quiser dividir o intervalo em mais de 2 partes, como a gente já tinha feito 2 partes antes, né?
Por isso que ficou b menos a sobre 2 aqui. Mas se você quiser dividir o b menos a em mais partes, vai aparecer mais coisa aqui em cima, e ele vai continuar sendo dividido por 2, mas aí o b menos a ficar dividido por b menos a sobre n, tá bom? O b menos a fica dividido por n, na verdade. Por exemplo, se n for 2, se n for 2, se você dividir o intervalo em duas partes, se n for 1, você vai ficar com... deixa eu compilar aqui para ficar legal. Se n for 1, você vai usar somente o f de x0 e o f de x1, e é que é justamente esse caso aqui, né? Ou seja, você está unindo dois pontos. E aí, se o n for 1, aí acontece isso. O b menos a vai ficar aqui. Ó. Se n for 2, aí vai aparecer mais um ponto aqui dentro. Então, você vai usar 3 pontos. Ó, se n for 2, você está dividindo o intervalo em duas partes. Se n for 3, você está dividindo o intervalo em 3 partes. Aí você usa 3 pontos. Se n for 1, desculpa, pessoal. Se n for 1, você usa 2 pontos. Se n for 2, você vai usar 3 pontos. Se n for 3, você vai usar 4 pontos. E assim sucessivamente. Se n for 1, recai nesse caso aqui. Se n for 1, você está unindo 2 pontos. Se n for 2, você pega um cara no meio, por exemplo. E aí o intervalo vai ficar duas vezes. Vai ficar dividido pela metade. E aí vai aparecer justamente quem? Vai aparecer justamente o f de x0 mais duas vezes f de x1 mais f de x2. Tá? Se n for 2. Isso vezes b menos a sobre 2, dividido por 2, aqui vai ficar vezes 4. E assim vai. Então, essa regra do trapézio aqui, ela é esse caso clássico, caso geral aqui, você vê que funciona para os casos principais. N igual a 1, N igual a 2. Vale a pena testar aí, tá certo? Se você tiver mais pontos. Isso vai acontecer nas outras regras também, tanto na 1/3 e 3/8 de Simpson, quanto na quadratura de Gauss. Tá? Peguei meu pouquinho de água aqui. Tá? Vamos ver agora como é que funciona aqui a regra 1/3 de Simpson. Vamos ver aqui como é que funciona a regra 1/3 de Simpson. Regra 1/3 de Simpson. Tá? Vamos ver como é que fica aqui. Beleza. A regra 1/3 de Simpson, pessoal, você vai ver lá na página do livro, páginas 15 e 14. Você, novamente, queremos aproximar a integral por um polinômio. Tá? Então, esse polinômio vai ser f de um polinômio de segundo grau. Então, quando eu quero usar a regra 1/3 de Simpson, eu uso um polinômio de segundo grau, do tipo, vamos lá aqui, do tipo A0 mais A1x mais A1x mais A2 x ao quadrado. Vamos ver como é que fica? Dado o assim, né? Veja só. Viu lá no polinômio tabulador de Lagrange, nós vimos que quando a gente usa, por exemplo, 3 pontos, a gente gera um polinômio de grau 2. Tá certo? Então, aqui na regra 1/3 de Simpson, a gente vai usar no mínimo 3 pontos para gerar um polinômio de grau 2. Tá certo? Então, você vai ver claramente lá no livro, vim de polinômio interpolador. Você vai ver claramente lá no livro, vim de polinômio interpolador de Lagrange. Podemos escrever
Podemos escrever o quê? Podemos escrever que a integral pode ser calculada da seguinte maneira, tá bom? A integral I é aproximadamente na verdade, isso. Deixa eu ver aqui. Beleza. Só um momento. Tá. Vamos colocar aqui. Eu estou usando 3 pontos, tá certo, pessoal? Eu estou usando 3 pontos, eu vou dividir o intervalo na metade. Eu vou chamar, tá? Seja 20 polinômio topológico de Lagrange, que gera polinômios. Polinômios de segundo grau a partir, veja, de 3 pontos. Eu estou usando 3 pontos. Então, eu vou dividir o intervalo na metade. Tá certo? Como eu tinha falado antes, né? Observa aqui. Eu estou usando 2 pontos, eu não estou dividindo o intervalo. Quando eu uso mais um ponto, eu estou dividindo o intervalo na metade. Tudo bem? No mínimo 3 pontos para gerar um polinômio de grau 2, tá? Então, 20 polinômio interpolador de Lagrange, que gera polinômio de segundo grau a partir de 3 pontos, podemos usar que H, vou descrever aqui, que H é igual a barra display, barra frac, B menos A sobre 2. Vou chamar esse H de B menos A sobre 2. E, bom, eu vou ocultar. Estou ocultando muitas coisas, né? Mas eu vou ocultar aqui a demonstração, porque o livro já faz. O livro já faz, se você quiser acompanhar. Vou pedir para você ler o livro, né? Deixa eu melhorar esse texto aqui. Novamente, queremos aproximar a integral que for um polinômio de grau 2, que vinde gera polinômios de segundo grau a partir de 3 pontos. E neste caso, podemos usar que H é isso. Tá, no livro você vai entender melhor, na verdade, como é que ele chega, porque ele demonstra, né, ele faz o processo usando o polinômio interpolador de Lagrange. Só um momento, pessoal. Tá? O livro já faz isso. Deixa eu compilar aqui para ficar legal. Então, não precisa se preocupar, que eu não vou fazer aqui. Esse aqui é só um resuminho. Então, ele vai pegar isso aqui, ó, usar o polinômio topológico de Lagrange para descobrir os coeficientes e vai jogar na integral original, que é a equação número 1, que é o que a gente escreveu no começo, que é essa aqui. Vai jogar n igual a 2, vai usar o polinômio topológico de Lagrange para descobrir esse resultado que a gente vai descobrir agora, que é igual, barra display, colocar um displayzão aqui, barra frac, é h sobre 3, h é o b menos a sobre 2, colocar um barra left aqui, um barra right aqui, e aqui eu vou escrever, assim, barra frac, f de x0, x0 é o primeiro cara, que é o f de a, tá? Que é conhecido também, mais 4 vezes f de x1, mais f de x2, dividido por 3, tá? Você vai ver lá como é que o livro faz direitinho, e como a gente está querendo fazer um resuminho para você. Por isso que é chamado de regra um terço de Simpson, né? Porque esse cara está dividido por 3, o H está dividido por 3. Se eu trocar
o H por B menos A sobre 2. Na verdade está errado aqui, não tem esse 6. Na verdade, somente... Só um momento, pessoal. H sobre 3, ft0 mais 4ft1 mais ft2. Não tem esse sobre 6 aqui, deixa eu apagar. Apagar esse... Ah, fraco aqui. Ah, não tem sobre 6. Só vai aparecer sobre 6 quando eu trocar o H por B menos A sobre 2. Então, substituindo o valor de H na expressão... Deixa eu ver que expressão é essa aqui, pessoal. 10. Podemos escrever barra begin equation. Aí agora sim. Agora vai ficar só dividido por 6. Deixa eu copiar aqui. Legal. Então, barra display, barra frac. Agora vai ficar legal. B-A, né? B-A aqui. Ele ter colocado dois displays. B-A mesmo. B-A que multiplica a f de x0. É o próprio f de a. Que é o comecinho do intervalo. Mais 4 vezes f de x1 mais f de x2. F de x2 dividido por 6. Ver como é que fica. Transparente demais aqui. Ficou um parênteses aqui a mais aqui, ó. O ft0 ficou sem parênteses no final. Beleza. Essa aqui é a regra no texto de Simpson, tá bom? Que vem do polinômio interpolador de Lagrange. Tá? Que difere da regra 3/8 de Simpson. Vamos escrever aqui uma seção. Regra 3/8 de Simpson. É um pouquinho diferente, porque a regra 3/8 de Simpson, a gente vai fazer com n igual a 3. A gente aqui aproximou para n igual a 2, né? A diferença aqui é que será usado o F3 igual a F3 de x, né? Igual a 0 mais A1x mais A2x quadrado mais A3x cubo, onde cada coeficiente poderá novamente ser obtido a partir de Lagrange. Ok? A partir de Lagrange a gente pode obter coeficientes. E aí agora, bom, se o polônimo de grau 3 a gente tem que usar 4 pontos, tá certo, pessoal? A gente tem que usar 4 pontos para poder usar. E quando se tem 4 pontos, a gente vai dividir o intervalo e a gente vai ficar B menos A sobre 3, lembra? Tá certo? Então, nosso H aqui, então nesse caso, poderá ser usado 4 pontos em tal método. E aí, e assim, o H, ele pode ser escrito em B menos A sobre 3.
O H pode ser escrito assim, e D menos A sobre 3. E aí, bom, basicamente você... Vamos apagar essa figura aqui. Vamos fazer aqui um esbocinho. Mini apagar essa figura. Mais ou menos. Mais ou menos apagar. Saca só. Eu quero usar 4 pontos, certo? Vamos marcar os pontinhos aqui. 1, 2, 3, 4 pontos. De maneira que eles fiquem espaçados, né? Aqui é o último cara do intervalo. Vou traçar uma perpendicular aqui. Outra perpendicular. Outra perpendicular. Faz de conta que o intervalo fica dividido igualzinho, tá bom? E outra perpendicular. Esse aqui é o intervalo B menos A, que você está vendo aqui. Deixa eu marcar ele aqui para você ver. Cadê? Marcar um vetorzinho. Vetorzinho. Esse cara aqui, ó, é o intervalo que a gente quer. Tirar esses nomes aqui para não ficar estranho. Vou exibir o objeto. Não quero saber do rótulo. Não quero saber do objeto. Essa medida aqui, daqui para cá, que você está vendo, eu vou colocar em texto para você. E vou colocar em texto LaTeX mesmo para você. Fica ligado nessa regra 3/8 de simples. B menos A, né? E esse cara é B menos A. Aqui. Esse cara é B menos A, deixa eu trazer ele mais para cima. Vem cá, meu filho. Deixa eu mover ele para cá. Tá? Então você vê que você está usando 4 pontos e o intervalo fica dividido em 3 partes, né? B menos A sobre 3, tá vendo? É isso que a gente estava falando antes. Está usando 4 pontos, está usando... E aí você pode fazer assim, você pode usar... Você pode comparar esse método aqui comparar esse método aqui do 3/8 com o método de 1/3, por exemplo. Você vai unir 3 pontos aqui, ó. Usar a ideia do 1/3 e depois usar a regra do trapézio aqui e comparar também, se você quiser. E aí você pode comparar a defasagem do 3/8 com a regra... A defasagem do 3/8 com a regra do 1/3 com a regra do trapézio, se você quiser. Tá bom? Mas esse resultado que eu vou apresentar aqui para vocês, ele está no livro. Vocês podem seguir o livro. Eu repito, isso aqui que a gente está fazendo é apenas um resumo das partes mais principais aqui do livro que eu sugeri você ler. Tá certo? Então, fazendo isso, para descobrir os coeficientes, usando o polinômio interpolador de Lagrange, para descobrir os coeficientes, e jogando na integral, que é essa aqui, jogando o F3 aqui na integral, para descobrir que é o I. Deixa eu ver aqui. Para descobrir que o I é igual, é mais congruente, não é? É aproximadamente B menos A. Multiplica, vou colocar uma fração, não. Tá, frac. F de x0 mais 3 vezes f de x1, f de x2, vou colocar entre parênteses, f de x2, mais f de x3, que é o último ponto. Dividido por 8. Ixi. Dividido por 8. Essa é a regra 3/8 de Simpson. Tá bom? Esse é um resuminho da regra 3/8 de Simpson. E o livro apresenta vários exemplos. A gente pode comentar na terça-feira
em relação a eles, tá bom? E para finalizar, o que eu queria comentar com vocês era sobre a quadratura de Gauss. Mas da quadratura de Gauss. Só um momento, enquanto eu vou beber um gole d'água. Então, para finalizar a aula, não ficar tão cansativa para vocês também, a gente pode falar agora da quadratura de Gauss. Então, vamos falar da quadratura de Gauss. Vamos escrever assim. Last section. Nessa section a gente vai fazer assim. Vamos escrever quadratura de Gauss. Quadratura de Gauss. Na quadratura de Gauss, já se tem um jeito de calcular a integral, e a quadratura de Gauss ela tem uma certa exatidão, digamos assim. O livro mostra como é que se chega na quadratura de Gauss, tá certo? E eu vou basicamente resumir aqui o que faz para a quadratura de Gauss, tá bom? Então, em suma, o cálculo da integral usando-se a quadratura depende de pesos, tá? Bem definidos. Ah, por exemplo, se... deixa eu ver aqui como é que ele... Isso, tá? Você pode seguir, deixa eu colocar assim, veja tabela, qual é a tabela? 22.1, página 539 do livro, tá? Depende de pesos. Em suma, o cálculo da integral usando a quadratura de Gauss depende de pesos já bem definidos, já bem definidos. Veja a tabela 22.1 da página 539. A quadratura de Gauss, ela tem uma aproximação mais bem relacionada em relação aos outros métodos, em relação a um terço de Simpson, 3/8 de Simpson, e em relação também à regra do trapézio. Então, a quadratura de Gauss, ela se aproxima mais, ela converge melhor, tá? E a comparação dessa integral que a gente quer calcular, a comparação, né, o i que a gente quer calcular, dependendo da quantidade de pontos, dependendo da quantidade de pesos que tiver na quadratura de Gauss, já são bem tabelados, já existe uma tabela, como eu estou falando para você, a tabela 1, existe uma tabela para isso, tá certo? Por exemplo, eu quero usar
Aqui a gente não vai usar mais polinômios. Aqui a quadratura de Gauss não precisa usar polinômios mais. Então, por exemplo, tem uma outra desvantagem. Tem uma outra vantagem também, tá certo? Quando a gente compara a quadratura de Gauss, a gente está sempre calculando a integral do intervalo de -1 a 1. Tá certo, pessoal? Então, a gente está fazendo o cálculo da integral de -1 a 1. Quando a integral não for de -1 a 1, a gente tem que fazer uma pequena mudança de variável que pode ser feita, que você vai ver nos exemplos 22.3, a página 538, tá certo? Ele faz uma mudança de variável aí, porque ele não quer calcular a integral no intervalo de -1 a 1, tá certo? E a quadratura de Gauss é calculada no intervalo de -1 a 1, tá certo? Então, por exemplo, sejam C0 e C1 pesos, tá? Então, resumidamente, eu consigo escrever? Resumidamente, consegue-se escrever a integral da seguinte forma. Isso você pode ver bem mais claramente lá no livro. Aqui é só um resumo que eu estou insistindo para vocês. Vocês não ficarem me criticando. Só um resuminho. Em C0 é o peso, né? C0 vezes f de x0 mais C1 vezes f de x1. Você vai ver lá na tabela? Bom, vamos ver aqui. Nessa tabela que eu falei para vocês, na tabela 22.1, já tem os valores de C0, de C1, de x0 e de x1. Isso se a integral estiver sendo calculada no intervalo de -1 a 1. Se a integral estiver sendo calculada no intervalo de -1 a 1. Caso contrário, tem que se fazer uma mudança de variável. E aí você vai ter que ver o exemplo. Veja, exemplo 22.3 do livro. Você está lendo o livro, né? Então, e a gente está seguindo ele, então é natural. Tá? Então fica ligado nisso. Vamos ver aqui. Vamos compilar? Então, esse C0 e C1 já estão tabelados no livro. Então, nesse caso, se você olhar a tabela, e olhares a tabela, verás que C0, vou colocar aqui, C0 igual a C1, que são os pesos, que é igual a 1, e X0 é igual a X1, que é igual a 0 ponto aproximadamente. Na verdade, ele é menos, 1 vale menos raiz de 3 sobre 3. Não, não são iguais. Desculpa. O 1 vale barra frac, barra display, barra frac, um menos sqrt, barra sqrt. O livro aproxima, tá bom? É de 3 sobre 3. E o outro vai ser barra display, barra frac, um sqrt, mais de 3 sobre 3. Vou ver como é que fica aqui. Tá bom? Isso, tabela aqui, tabela essa, tabela 22.1.
Se tiver mais pesos, se a questão pedir mais pesos, por exemplo, isso aqui para 2 pontos, né? X1, X0 e X1. Se você tiver 3 pontos, por exemplo, aí vai ter mais 3, aí vai ter 3 pesos. E quem são os pesos? Se olhares, se tiveres 3 pontos, os pesos serão, veja a tabela. Quem serão os pesos na tabela? C0 vai ser igual a 0,55 aproximadamente. O C1 vai ser igual a 0,88 e C2 vai ser igual a 0,55 também, né? Com os pesos. Tá? Deixa eu dar um espaçozinho aqui. E nesse caso, né? Teremos também pontos. Quem são os pontos? X0. X0 vai ser menos, ele dá aqui, né? Na tabela 0,77. O X1, ops, X1, X1 vai ser 0. E o X2 vai ser igual a 0,77. Um vai ser menos 0,77, que é o X0, e o outro vai ser 0,77, simétrico. E aí, claro, e assim, a integral pode ser calculada como a big equation. Então, o I vai ser igual a barra Kong C0 FX0 mais C1 f de x1, C2 f de x2. Vou botar para compilar. Deixa eu dar uns passos. Legalzinho. Tá? Resumo, é só para dizer que esses pesos são tabelados. Então, você consegue calcular a integral usando a quadratura de Gauss, desde que seja de menos 1 a 1. Se não tiver de menos 1 a 1, você vai olhar o exemplo 22.3. Tá certo? Mas era só isso, pessoal. Um resuminho da aula de integrações aqui, método de... Na terça-feira a gente comenta melhor e aí faz alguns exercícios relacionados a esse tipo de coisa, tá certo? Grande abraço. Fique com Deus. E eu vou encerrar aqui.